Paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadaz, venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, tudo na Bíblia tem quantidade, matemática e cores, que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-los no dia a dia, pois o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. Por nós termos as 2 autoridades espirituais, a Bíblia Sagrada nos permite ministrar as 3 funções. De onde nós estivermos, a desejo onde for que você esteja, para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito, por isso seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @ Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos. Corações de ser o canal para o Espírito Santo, Senhor Deus, falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor, buscar uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, Todo-Poderoso, para a sua meditação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre houveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos. Então, na total direção ao Senhor Deus, para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento, em que houveram sorteios, os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @ Igreja 70 Santos, escolhendo o número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo, deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da 70 Santos. Eu digo que o número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera, Mateus 12. Saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para que mostrar na Bíblia Sagrada que esse ministério de sua afirmação do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não são mais eficientes que os tempos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciaram mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais para quem provar na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas, por isso nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajudar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos aos seguidores e ofertantes desse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40,
Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. Lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos o grupo de empresários que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça, a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja Viva Santos. Eu peço ao Espírito Santo, Senhor Deus, para tocar nos corações de todas as pessoas nessa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em só Espírito junto conosco, como está escrito na Bíblia Sagrada. Em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Senhor Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear os 22 capítulos desses 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos que tentam rebanho santo do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor do Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva, vida, Espírito vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém. Seja muito bem-vinda, Ivonete, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos a oração. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje para a meditação de todos vocês. João com 21 capítulos, Levítico com 27 capítulos. Por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempos, quantidade e matemática, eu estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para você interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. O primeiro livro de hoje é o livro de João com 21 capítulos. Capítulo 3. João capítulo 3. Contém 36 versículos. O outro testemunho de João Batista. Depois disso foi o Senhor Jesus com seu discípulo para a terra da Judéia, onde permaneceu algum tempo com eles e batizava. Ora, João também estava batizado em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e para lá ia o povo para ser batizado. João ainda não tinha sido lançado na prisão, suscitou-se uma contenda entre alguns discípulos de João e um judeu acerca da purificação. O segundo livro de hoje é o livro de Levítico, com 27 capítulos. Levítico capítulo 14.
que contém 57 versículos. A lei acerca do leproso depois de sarado. Esta é a lei referente a toda sorte de praga de lepra de sarna, da lepra do vestuários e das casas, do inchaço, da erupção e das manchas lustrosas, para determinar quando qualquer coisa é limpa ou imunda. Esta é a lei da lepra. A oração é a oração. Santíssimo Senhor Deus Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito imundo que estiver oprimindo de alguma forma as pessoas ou os lugares em que estiverem ligados nessa live da tua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos agora em nome santo do santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Antes de eu dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Bora dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E hoje eu falarei primeiro os rebanhos de números ímpares.
Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Um 69, 2 e 70. 1,69, 2 e 70. Vamos ao livro. 2 Tessalonicenses com 3 capítulos. Capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Para o rebanho santo de número 1, 69, 2 e 70. O capítulo 2 contém 17 versículos. O anticristo. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, pois já o ministério da injustiça opera somente a um, que agora o detém até que seja afastado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor devastará pelo sopro da sua boca, destruirá pelo esplendor da sua vinda. A vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. 23, 47, 24 e 48. 23, 47, 24 e 48. 1 Reis com 22 capítulos. Vamos ao capítulo do livro da 1 Reis. Capítulo 21. Primeira Reis, capítulo 21. Contém 29 versículos. A vinha de Nabote. Também acerca de Jezabel, disse o Senhor, os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu comerão. Não houve ninguém como Acabe que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezebel, sua mulher, o instigava. Fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão, de diante dos filhos de Israel. Quando Acabe ouviu estas palavras, rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco e jejuou. Dormia em sacos e andava humildemente. 19, 51, 20 e 52. 19, 51, 20 e 52. Vamos ao livro para esses rebanhos. Neemias com 13 capítulos. Capítulo 10. Neemias, capítulo 10. Contém 39 versículos. Para o rebanho santo, 19, 51, 20 e 52, a aliança do povo. Os que a selaram foram Neemias, o governador, filho de Acalias, Zedequias, Zeraías, Azarias, Jeremias, Pazu, Amarias, Malquias, Atas, Sebanias e Maluque. 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. Vamos ao livro para esses rebanhos.
2 Samuel com 24 capítulos. Capítulo 2, 2 Samuel, capítulo 2. O capítulo 2 contém 32 versículos. Abner e Isbosete. Foi o número dos dias em que Davi reinou em Hebrom, sobre a casa de Judá, 7 anos e 6 meses. Então saiu Abner, filho de Ner, com o servo desde Bosete, filho de Saul, de Maanaim, a Gibeon. Saíram também Joabe, filho de Zeruia, e os servos de Davi, e se encontraram uns com os outros perto do açude, desde Beon. Pararam estes de um lado do açude e outro do outro lado. Disse Abner a Joabe: levantem os moços e lutem diante de nós. Respondeu Joabe: levante-se. Glórias ao Senhor Deus. Seja muito bem-vinda, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Cleonice Pereira, seja muito abençoada nesse momento. Que o Senhor possa tocar grandemente ao seu coração. 25, 45, 26 e 46. Nós também. Tudo para a honra e glória do nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. 25, 45, 26 e 46. Escolhe um número de 1 a 70, que o Senhor possa falar ao seu coração através desse sorteio que dá total liberdade somente ao Espírito Santo do Senhor Deus, ao Espírito Santo de verdade, falar ao seu coração nesse momento. O livro é o livro de Números, com 36 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Números. Amém. Números, capítulo 15, para o rebanho santo de número 25, 45, 26 e 46. Números, capítulo 15, para o rebanho santo de número 25, 45, 26 e 46. Números, capítulo 15, tem 41 versículos. Quando nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada, amém. Quando nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade e matemática, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. Números, capítulo 15. A violação do sábado. Estando os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado, que acharam apanhando lenha, trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade e os puseram sobre a guarda, porque ainda não estava determinado o que devia fazer com ele. Então disse o Senhor a Moisés: tal homem será morto, toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. 7:63, 8 e 64, 7:63, 8 e 64. 2 Coríntios com 13 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 2 Coríntios para esses rebanhos que eu acabei de sortear. Capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 2, para você que escolheu ser parte do rebanho santo de número 7, 63, 8 e 64. 2 Coríntios, capítulo 2. Contém 17 versículos. Ministro da nova aliança. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, em uma porta se me abriu no Senhor. Não tive descanso do meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito. De sorte que, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Graça, porém, ao Senhor Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, porque para o Senhor Deus somos o bom perfume de Cristo, tanto nos que se salvam como nos que se perdem.
27, 43, 28 e 44, 27, 43, 28 e 44. Vamos ao livro. Juízes, com 21 capítulo. Capítulo 8. Juízes, capítulo 8. Contém 35 versículos. A ira dos efraimitas contra Gideão. Gideão prendeu Zeba, Zalmuna, e com espinhos e espinheiros do deserto o castigou severamente. Derrubou também a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Depois perguntou a Zeba e a Zalmuna: como eram os homens que mataste em Tabor? Responderam: qual és tu? Tais eram eles, cada um se assemelhava a filho do rei. Então disse ele: eram meus irmãos, filhos de minha mãe. Tão certo como vive o Senhor, se eu os tivesse deixado em vida, eu não os mataria. 17, 53, 18 e 54, 17, 53, 18 e 54. Romanos, com 16 capítulos. Capítulo 9. Romanos, capítulo 9. Contém 33 versículos. A escolha soberana do Senhor Deus. Quem diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançarão? Sim, mas a justiça que vem da fé, Israel, porém, que buscava a lei da justiça, não chegou a alcançá-la. Porque não buscavam pela fé, mas como pelas obras tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: vede, eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. Todo aquele que nela crê não será confundido. 29, 41, 30 e 42, 29, 41, 30 e 42. Ruth, com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Ruth. Capítulo 4. Ruth, capítulo 4, que contém 22 versículos. A genealogia de Davi. São essas as gerações de Pérez. Pérez gerou Ezon, Ezon gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, e Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. 33, 37, 34 e 38, 33, 37, 34 e 38. Efésios, com 6 capítulos. Capítulo 2. Efésios, capítulo 2, contém 22 versículos. A salvação pela graça, que nos ressuscitou com ele, fazendo-nos assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé.
e isso não vem de vós, é dom do Senhor Deus. Não das obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais o Senhor Deus preparou para que andássemos nelas. 36, 35 e 36, 35 e 36. Esther com 10 capítulos. Capítulo 6, Esther, capítulo 6. Mordecai é honrado. Disse o rei que está no pátio. Ora, Amã tinha acabado de entrar no pátio exterior do palácio do rei, para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe responderam: Amã está no pátio. O rei ordenou que entrasse. Quando Amã entrou, perguntou-lhe o rei: o que se fará o homem a quem o rei se agrada honrar? Ora, Amã disse consigo mesmo: a quem se agradaria o rei honrar mais do que a mim? Pelo que respondeu Amã ao rei: ao homem o quem o rei se agradar honrar. Seja muito bem-vinda, Joelma, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. 3, 67, 4 e 68, 3, 67, 4 e 68. 1 Timóteo com 6 capítulos. Capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4. Capítulo 4 contém 16 versículos. A apostasia nos últimos tempos. O Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que o Senhor Deus criou para fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com as ações de graças, porque tudo que o Senhor Deus criou é bom, e não há nada que rejeitar sendo recebido com ações de graças, porque é santificado pela palavra do Senhor Deus e pela oração. 31, 39, 32 e 40. Daniel com 12 capítulos. Capítulo 3, Daniel, capítulo 3, para o rebanho santo de número 31, 39, 32 e 40. 31, 39, 32 e 40. Daniel, capítulo 3, que contém 30 versículos, por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada. Como ela é número, tempo, quantidade e matemática, eu estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para você interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também levar a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. Daniel, capítulo 3, que contém 30 versículos. A estátua de ouro e a fornalha de fogo ardente.
Responderam Sadraque, Mesaque e Abed-nego ao rei Nabucodonosor: não necessitamos lhes de responder sobre este negócio. Se fomos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode livrar-nos dela, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Se não ficar sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava. Glórias ao Senhor Deus. 9, 61, 10 e 62. Salmos com 150 capítulos. 41. Salmos 41. Salmos 41 contém 13 versículos. Bem-aventurado é aquele que atende o pobre, o Senhor o livra no dia mau, o Senhor o livra e o conserva em vida, será abençoado na terra e tu não entregarás os desejos dos seus inimigos. O Senhor sustentará o leito da enfermidade e o restaurará na sua doença. Eu disse, Senhor, tem compaixão de mim, sara minha alma, pois pequei contra ti. Nove, 61, 10 e 62. Vamos ao próximo rebanho. 11, 59, 12 e 60. 11, 59, 12 e 60. Segunda Crônicas com 36 capítulos. Capítulo 20. Capítulo 20, que contém 37 versículos. O fim do reino de Josafá. Ora, quanto aos demais atos de Josafá, assim os primeiros foram, como os últimos estão escritos nas notas de Jeú, filho de Anani, que aí inseriu no livro de reis, dos reis de Israel. Depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu impiamente, aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarse, depois que fizeram os navios em Ezion-Geber. Eliezer, filho de Doda de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: por que te aliaste com Acasias? O Senhor destruiu as tuas obras. Os navios se despedaçarão e não puderam ir a Tarsis. 13, 57, 14 e 58. 13, 57, 14 e 58. Marcos com 16 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Marcos. Capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Contém 41 versículos. O Senhor Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse o Senhor Jesus: passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo.
assim como estava no barco, havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande vendaval e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. O Senhor Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? 15:55, 16 e 56, 15:55, 16 e 56. 1 Tessalonicenses com 5 capítulos. Capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Para o Rebanho Santos, número 15, 55, 16 e 56. O capítulo 4 contém 18 versículos. Vivendo para agradar ao Senhor Deus. Esta é a vontade do Senhor Deus, para que a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, e cada um de vós saiba controlar o próprio corpo de forma santa e honrosa, não dominados pelo desejo desenfreado com os gentios que não conhecem o Senhor Deus, e que nesta matéria ninguém oprima ou engane o seu irmão. O Senhor é vingador de todas as coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. 5, 65, 6 e 66. Zacarias com 14 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Zacarias, capítulo 3. Zacarias, capítulo 3. Para o Rebanho Santo de número 5, 65, 6 e 66. A quarta visão, Zacarias, capítulo 3, contém 10 versículos. Então ele mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se opor a ele. O Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreende, não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de trajes sujos, estava diante do anjo. Então, falando, este ordenou aos que estavam diante dele: tirai-lhe destes trajes sujos. E a Josué o disse: Veste, tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e vestirei de trajes finos. Então eu disse: ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe sobre, pois, a cabeça um turbante limpo e vestiram-no enquanto o anjo do Senhor estava ali. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração. A oração é a oração 8. Maravilhoso Senhor Jesus Cristo, eu peço que haja agora a tua abundância, a paz, a graça, a alegria, alcançando todas essas vidas dos fiéis, seguidores ou inscritos e fiéis membros dessa tua igreja virtual, @a Igreja Trinta Santos, e todos possam alcançar as tuas promessas e prosperidades e viverem uma vida de santidade e santificação, para mais honra e glória do teu santo e poderoso nome. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Antes de eu dar continuidade ao sorteio dos 2 últimos livros de hoje, eu irei apresentar mais uma denúncia que as igrejas e canais estão apresentando. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos, e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições
Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34, foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7. Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividade de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Lucas capítulo 24, versículo 48. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Vamos dar continuidade ao sorteio dos 2 últimos livros de hoje. Antes eu vou ler um dos desafios que as igrejas e canais estão apresentando. Muita atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prova na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casa ou em outras formas de moradias. Primeiro, oferta. Segundo, sacerdote. Terceiro, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarto, oração. Quinto, orar. Sexto, dízimos. Sétimo, ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo, basta provar com base da Bíblia Sagrada que uma só foi anulada.
ou que não é mais necessário e receba 200 milhões de reais. E o penúltimo livro de hoje é o livro de Judas, com um capítulo. Que contém 25 versículos. Judas, servo do Senhor Jesus o Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus, pais, guardados no Senhor Jesus o Cristo, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Contra os ímpios e falsos mestres, amados, enquanto eu empregava toda a diligência para vos escrever acerca da salvação, que vos é comum, sentir necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé de que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos homens se infiltraram descaradamente, a qual desde há muito estavam destinados para este juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus o Cristo. Cantares, com 8 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Cantares. Capítulo 9. Cantares, capítulo 9. Cantares, capítulo 6. Cantares contém 8 capítulos. Cantares, capítulo 6. Que contém 13 versículos. Para onde foi o teu amado, mais famosa entre as mulheres? Qual direção tomou o teu amado, e buscaremos contigo? Meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para se alimentar nos jardins e para colher os lírios. Eu sou do meu amado, e meu amado é meu. Ele se alimenta entre lírios. Formosa és a amada minha, como Tis, adorável como Jerusalém, imponente como um exército com bandeiras. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham um número. Peça que o Espírito Santo do Senhor Deus fale ao seu coração nesse momento, através de sorteios que dá total liberdade somente ao Espírito Santo falar ao seu coração, através de um livro, um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus Todo-Poderoso, a verdadeira palavra revelada. Mentalize, escolha o número de 1 a 22. Você que mentalizou, escolheu o número 9. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o 6. 1 Reis, capítulo 21. Você que mentalizou, escolheu o número 14. Neemias, capítulo 10. Você que mentalizou, escolheu o 20. Vai meditar no livro de 2 Samuel, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o 15. Vai meditar no livro de Números, capítulo 15. Você que mentalizou o 13, vai meditar o livro de 2 Coríntios, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o 5, vai meditar no livro de Juízes, capítulo 8. Você que mentalizou o 17, vai meditar no livro de Romanos, capítulo 9. Você que mentalizou o 16, vai meditar no livro de Ruth, capítulo 4. Você que mentalizou o 21, vai meditar no livro de Efésios, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 8, vai meditar no livro de João, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o 12, vai meditar no livro de Levítico, capítulo 14. Você que mentalizou, escolheu o 4, vai meditar no livro de Esther, capítulo 6. Você que mentalizou, escolheu o 19, vai meditar no livro de 1 Timóteo, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o 2, vai meditar no livro de Daniel, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o 22, vai meditar no livro de Salmos, capítulo 41. Você que mentalizou, escolheu o 7, vai meditar no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Você que mentalizou, escolheu o 18, vai meditar no livro de Marcos, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu 1, vai meditar no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu 3, vai meditar no livro de Zacarias, capítulo 3. E você que mentalizou o 10, vai meditar no livro de Judas, capítulo 11.
perdão. Você que mentalizou o 10, vai meditar no livro de Judas, que contém um capítulo, e você que mentalizou o 11, vai meditar no livro de Cantares, capítulo 6. E eu vou repetir já os números que foram sorteados para vocês, mas antes eu irei ler mais um dos desafios que as igrejas e canais estão apresentando. Atenção, basta você provar a Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões de reais em dinheiro. Primeiro, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões. Segundo, prove para nós, na Bíblia Sagrada, que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar nenhum político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. Terceiro, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Quarto, prove para nós, na Bíblia Sagrada, que é um filho do Senhor Deus Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine em João 9:31 e receba 200 milhões de reais. Quinto, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus ou Cristo não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. Sexto, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar o imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus ou Cristo e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais. Sétimo, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus ou Cristo não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais. Glórias ao Senhor Deus. Você que mentalizou o 8, João 3, o 12, Levítico 14, o 9, 2 Tessalonicenses 2, o 6, 1 Reis 21, o 14, Neemias 10, o 20, 2 Samuel, o 15, Números 15, o 13, 2 Coríntios 2, o 5, Juízes 8, 17, Romanos 9, o 16, Ruth 4, 21, Efésios 2, o 4, Esther 6, o 19, 1 Timóteo 4, 2, Daniel 3, o 22, Salmos 41, o 7, 2 Crônicas 20, o 18, Marcos 4, 11, 1 Tessalonicenses 4, 3, Zacarias 3, o 10, Judas com o capítulo, o 11, Cantares, capítulo 6. Muita atenção, você que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida. Declare aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras. Eu digo seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus ou Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 a 30. Faça a leitura dessa passagem em voz alta, e depois faça a seguinte oração. Senhor Jesus, eu entrego a Ti meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos. Como está escrito no livro de João, capítulo 15, vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito, de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. Depois entre em contato conosco no privado dos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Glória ao Senhor Deus. Muita atenção do benefício e importância de você ser seguidor, título, membro ou ofertante de uma das igrejas virtuais. E também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todo dia de madrugada pelo sacerdote apóstolo, uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja Santa Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 33 minutos, na @IG1 318 37 300 e até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar a Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 e 27, e João capítulo 15. Também vai receber base da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto
e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários, início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e horário das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. Lembre-se de conferir todas as margens sem denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões até 200 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado em uma das redes sociais, a produção vai estar retornando o contato. Lembrando que conosco os obreiros recebem seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do segmento de fé espiritual ou religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. Tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês também da África do Sul, do Canadá, da Turquia, da Argentina, do México e todos que nós ainda não sabemos quem acompanha nossas lives de segunda a sexta, de todas as 2 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém.